Sejam todos muito bem-vindos à nossa pós-graduação Lato Sensu em Gestão Pública do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PNAP. Meu nome é Leandro Coutinho e sou um dos professores da disciplina Introdução EAD. E neste primeiro momento, eu quero conversar com vocês sobre uma questão muito importante. Como funciona uma especialização na modalidade de educação à distância? Talvez alguns de vocês já tenham experiência com cursos EAD. Outros podem estar tendo esse contato pela primeira vez. E não tem problema. A ideia dessa aula é justamente apresentar para vocês como funciona a nossa pós-graduação. Vamos conhecer os papéis dos estudantes, do professor, do tutor e, principalmente, vamos entender como utilizar o Moodle no dia a dia para acessar os materiais, realizar as atividades e acompanhar as notas. Mas antes de começarmos, quero mostrar rapidamente o que vamos abordar nesta aula. Nós veremos como funciona uma especialização em EAD, papéis na EAD, como já falamos, o Moodle como nosso ambiente virtual de aprendizagem, organização das disciplinas, blocos, recursos, atividades, como localizar informações no Moodle, avisos, materiais, atividades e notas, e finalizaremos fazendo o upload e envio de documentos na plataforma. Então, vamos lá? Vamos ao nosso primeiro tópico. Como funciona uma especialização EAD? Tá? Quando falamos em educação à distância, o EAD, é importante entender que não significa simplesmente receber materiais pela internet e estudar sozinho. EAD possui uma estrutura própria. Vocês terão acesso a conteúdos, materiais de estudo, atividades, avaliações, espaço de dúvidas. Também contarão com professores e tutores que participarão desse processo. A grande diferença é que boa parte da interação acontece por meio do ambiente virtual de aprendizagem, o AVA. E nesse caso, o Moodle será o nosso ambiente. Por isso, uma das primeiras coisas que vocês precisam aprender é justamente navegar pelo Moodle. Mas não só isso. Vale aqui também um alerta. O estudante precisa ter uma postura ativa, organizada, acompanhando regularmente o ambiente, os prazos, as atividades. Também é importante contar com uma internet adequada, um dispositivo em boas condições de uso, atualizado, um navegador atualizado, ok? E organização de arquivos. Em resumo, a EAD combina conteúdo, tecnologia, interação e organização, permitindo que o estudante participe ativamente de sua formação. Vamos então, pessoal, ao nosso segundo tópico, falar sobre os papéis na EAD. Ok? Temos aí 3 papéis definidos, como já falamos, né? O estudante, o professor e o tutor. Vamos agora detalhar um pouco mais cada um desses papéis. Vamos começar pelo personagem principal desse processo, vocês, estudantes, ok? Na EAD, o estudante possui uma participação muito importante na organização da própria atividade. Isso significa que é fundamental acompanhar o ambiente virtual, ficar atento aos prazos, acessar os materiais, realizar as atividades propostas. Não é necessário estudar tudo de uma única vez, ok? O mais importante é criar uma rotina. Por exemplo, reservar determinados dias e horários da semana para acessar o Moodle, verificar os avisos, estudar os materiais, realizar as atividades. Uma dica que eu posso deixar aqui para vocês, que vocês podem usar desde o início, não deixe as atividades para o último momento, ok? Imprevistos podem acontecer, pessoal. A internet de vocês pode dar problema, o computador de vocês pode dar problema. Lembre-se, pessoal, a organização é uma das principais características de um bom estudante na modalidade EAD. O segundo papel relevante é o papel do professor, né? O professor é responsável pela organização e orientação pedagógica da disciplina. Ele participa da definição de conteúdo, disponibiliza materiais, propõe atividades e avaliações e acompanha todo o processo de aprendizagem. Portanto, vocês não estarão simplesmente diante de um conjunto de arquivos. Existe uma organização pedagógica por trás da disciplina. Sempre que tiverem dúvidas relacionadas ao conteúdo, vocês poderão utilizar os canais indicados no ambiente virtual para entrar em contato e buscar a orientação adequada. Outro profissional muito importante na educação à distância é o tutor.
Uma das principais funções do tutor é auxiliar vocês em caso de dúvidas. Para isso, vocês poderão utilizar os canais de comunicação indicados no curso para entrar em contato com o tutor. O tutor também participa diretamente do acompanhamento das atividades. Ele é responsável por corrigir e avaliar as atividades realizadas por vocês, estudantes, conforme os critérios definidos para cada avaliação. Por isso, depois de realizar uma atividade, é importante acompanhar o Moodle para verificar o resultado da avaliação e as orientações ou comentários disponibilizados. Cabe aqui destacar que o professor e o tutor possuem funções diferentes, mas complementares. O professor, conforme já falamos, é responsável pela condução pedagógica da disciplina e pela organização dos conteúdos e atividades. Já o tutor atua no acompanhamento dos estudantes, esclarecimento de dúvidas e correções das avaliações, contribuindo diretamente para que vocês consigam avançar ao longo da disciplina. Então, guardem essa ideia. Estudante, professor e tutor possuem papéis diferentes, mas trabalham juntos para que uma aprendizagem aconteça. Agora vamos ao nosso terceiro tópico, falar sobre o Moodle, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem. O Moodle será o nosso principal espaço de estudo, tá, pessoal? É nele, conforme já falamos, que nós encontraremos grande parte das informações necessárias para acompanhar a pós-graduação. Então agora vamos explorar, de fato, o Moodle, Vocês já conseguiram logar, vocês estão vendo, acessando aqui esse vídeo. Mas antes, eu vou só dar uma dica para vocês. A gente tem pelo menos duas formas, pessoal, de acessar aí o Moodle, tá? Nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? Uma das formas é acessando o site da pós-graduação, tá bom? Você já deve conhecer esse site, que é o ead.vr.uf.br, tá? E aqui eu tenho acesso a diversas informações de cada curso, tá bom? Entre essas informações aqui, eu também tenho o link do Moodle. Então, por meio desse endereço, dessa página, eu consigo acessar a página do Moodle, tá? Então, só clicar aqui e vai me direcionar para a página do Moodle. Então, cliquei aqui e já me levou para o endereço do Moodle. A outra forma é, de fato, digitar aqui o endereço do Moodle diretamente aqui no navegador, ava2.vr.uf.br. Digitei aqui no navegador, eu também vou ser direcionado para a página do Moodle. Perfeito? A partir disso, é o que vocês já conhecem, Basta apenas clicar lá, igual eu cliquei aqui, em acessar e digitar o usuário e senha de vocês, que vocês estarão logados na plataforma. Um detalhe aqui interessante, eu vou utilizar um login aqui de teste, tá bom? Que tem o mesmo perfil que vocês têm, tá? Que é o perfil de aluno. Uma vez logado aqui na plataforma, uma forma rápida de acessar as disciplinas que a gente já está cadastrado, as disciplinas que estão disponíveis para a gente acessar, é por meio desse menu Meus Cursos, tá bom? Então, clicando aqui em Meus Cursos, a página apresentará para a gente os cursos que a gente já está cadastrado, que vocês já estarão cadastrados, tá? Ou que estão cadastrados. A partir disso, vocês podem acessar. Não precisem se preocupar com esse cadastro aqui, porque esse cadastro é feito pela equipe do curso. O que vocês precisam se atentar é apenas acessar esse link, tá? E a partir disso, as disciplinas estarão aqui disponíveis para vocês de acordo com a programação de vocês, tá? O nome também da disciplina ela segue um padrão, vocês podem perceber aqui, GPM, que é a sigla desse curso, Gestão Pública Municipal, e o nome da disciplina de fato, ok? Vamos agora seguir para o nosso próximo tópico. Eu não vou apresentar aqui o slide para você, mas nosso próximo tópico fala sobre a estrutura da disciplina, tá bom? Então, para eu acessar de fato o conteúdo, basta clicar aqui no nome da disciplina. Perfeito? Estou agora na página principal da disciplina. Perfeito? Então, aqui eu já tenho o título aqui da disciplina e eu estou na página principal. Se vocês prestarem atenção, eu tenho um bloco lateral esquerdo
que ele é um índice, tá bom? É um índice do curso. E eu posso usar ele para navegar pelo conteúdo que já está disponível na disciplina. Perfeito? Tá? Então, todo esse índice aqui, ó, são conteúdos que já estão disponíveis para vocês acessarem. Perfeito? Uma outra forma de a gente conseguir acessar os conteúdos que estão disponíveis na disciplina é utilizando a barra de rolagem, tá? Os conteúdos da disciplina são disponibilizados de maneira vertical, tá bom? Então eu posso rolar essa barra de rolagem aqui, descer essa barra de rolagem para eu ter acesso aos conteúdos, tá bom? Então posso deixá-la aqui no final da página para visualizar o final aqui da página da disciplina, tá bom? Ou voltá-la para o início aqui da página para eu ter acesso ao início da disciplina, tá bom? E se vocês perceberem, esse índice ele vai acompanhando a minha visualização aqui do conteúdo. Então são essas duas formas que eu tenho para acessar de fato o conteúdo, tá bom? Outro detalhe interessante que a gente pode observar na plataforma é o seguinte: os conteúdos eles são organizados em seções, a gente chama de seção. Seção é esse retângulozinho aqui que existe em volta do conteúdo. Então aqui eu tenho uma seção, aqui eu tenho outra seção, aqui eu tenho outra, tá vendo? Aqui eu tenho outra, tá bom? E uma outra forma de identificar a seção é por meio desse ícone. Porque a seção eu posso contrair a seção e expandir, tá bom? Então cada ícone desse representa uma seção. E de novo, a seção aqui tem uma finalidade, um objetivo de organizar o conteúdo. Então o professor geralmente vai postar o conteúdo e organizar esse conteúdo em seções separadas, tá bom? E a gente pode se aproveitar disso, tá bom? Uma dica que eu posso falar com vocês eu tenho a opção de, por exemplo, ocultar todas as seções e utilizar e expandir apenas uma. Então, por exemplo, eu estou começando o curso agora, eu quero ler aqui o conteúdo, eu quero acessar apenas o conteúdo da apresentação. Então eu posso expandir aqui só a apresentação, tá bom? Só essa seção da apresentação, e aí a tela, né, a minha página fica mais limpa, a minha disciplina fica mais limpa, tá bom? Da mesma forma eu consigo também ocultar o índice. Então eu posso ocultar aqui e o meu conteúdo se ajusta à minha tela disponível, né? Então fica mais agradável a leitura aqui, fica mais limpo o visual, tá? Então posso usar isso também. Posso expandir e contrair da melhor forma possível para acessar o conteúdo, tá bom? Eu também posso clicar no nome da seção. Então, eu posso vir aqui, ó, na apresentação, eu tenho um link no nome da seção. Quando eu clico no link que representa essa seção, ele me leva para a página só da seção também. Tanto é que agora eu tenho um menu aqui em cima que representa onde eu estou. Esse link representa a minha página inicial do curso e da página inicial eu estou dentro da seção apresentação. E aqui, de fato, eu só vejo o conteúdo dessa seção. Então eu posso voltar ali, voltar para a página inicial e clicar, por exemplo, nessa seção aqui chamada Conhecendo o Ambiente Virtual. Eu vou para uma página específica dessa seção, cujo título é Conhecendo o Ambiente Virtual. E aqui eu vou encontrar só conteúdos, ou somente conteúdos, que estão agrupados nessa seção, que foram postados dentro dessa seção. Tá ok? É uma outra forma. E para eu voltar, posso clicar nesse link aqui em cima, nesse link aqui superior. Beleza? Nosso próximo tópico aí diz respeito aos recursos e atividades, tá bom? Primeiro vamos entender o que são recursos e atividades, como que o Moodle separa isso, e depois vamos verificar como isso se apresenta para a gente enquanto estudante,
Tá ótimo? O Moodle ele tem duas formas de apresentar conteúdo aqui. Ele classifica isso em duas formas. A primeira é recurso e a outra é atividade. A grosso modo, pessoal, a gente pode pensar o seguinte: o recurso são elementos utilizados para disponibilizar informações e conteúdos. E a definição de atividade para o Moodle, as atividades exigem uma ação dos estudantes. Tudo que estiver apresentado aqui na disciplina, o Moodle está classificando nesses dois grupos, entre recursos e atividades. E aí, obviamente, dentro de recurso e dentro de atividades, eu tenho uma gama ali de itens, né? Ou itens que estão nessas categorias, melhor dizendo. Então, pegando a definição de recurso, toda vez que o professor vai colocar um recurso na sala, na disciplina, ele quer trazer uma informação para o estudante, ele quer disponibilizar uma informação para o estudante, ok? Então, essa é a ideia do recurso. Vamos ver aqui o que são recursos aqui nessa disciplina, tá bom? Então, por exemplo, esse texto aqui é um recurso. O professor postou aqui um texto e a partir disso a gente vai ter acesso ao conteúdo desse texto, a gente vai conseguir ler esse texto, tá bom? Vai conseguir acessar esse texto. Vamos ver outros recursos, tá? Essa imagem é um recurso, tá bom? Ok? Vamos ver outras coisas aqui que também a gente pode classificar como recurso. Aqui, isso aqui é um vídeo, isso aqui é um link que está nos levando para um vídeo, tá bom? Então, quando eu clicar aqui, eu vou conseguir assistir esse vídeo. Esse vídeo vai ser reproduzido aqui na plataforma, tá bom? Isso é um recurso, tá? Outros vídeos, estão vendo? São outros vídeos que quando eu clicar aqui, esse vídeo vai começar a ser reproduzido aqui dentro da plataforma, sem me levar para, de fato, para a página onde esse vídeo está hospedado. Mas eu posso ter links que me levam para fora do ambiente também. Isso não teria problema nenhum. Nesse caso aqui, o professor escolheu fazer isso dentro da plataforma, ou seja, o aluno não vai sair da plataforma para conseguir assistir o vídeo. Ele vai clicar aqui e o vídeo vai ser reproduzido aqui dentro mesmo. Tá ótimo? O que mais são recursos? Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Eu poderia ter um PDF, tá? Um arquivo que o professor poderia disponibilizar, uma pasta com arquivos lá dentro, ou diretamente um link para um PDF, por exemplo, um link me direcionando para um artigo em um determinado site. Isso tudo é recurso, ou seja, todas essas coisas que eu acabei de falar, elas estão naquela categoria de recurso pela definição do recurso. Ou seja, são as formas que o professor tem de apresentar o conteúdo para o aluno. E a gente, na plataforma, o Moodle vai chamar isso de recurso, tá bom? Agora, por outro lado, nós temos também atividades. O nome atividade também já traz uma ideia para a gente do que significa, né? Na atividade, pessoal, o professor está solicitando que o aluno, geralmente, que o aluno faça alguma coisa, que o aluno envie algo, tá? Geralmente isso pode ser avaliado ou não, tá? Isso também fica a critério do professor. Pode ter um fórum que é avaliado, pode ter um fórum que não é avaliado. Ele vai definir isso, tá bom? Mas vamos dar uma olhada aqui nessa disciplina. O que são atividades aqui, né? Aqui eu já tenho um fórum, tá? De avisos. E a gente pode, além do título desse fórum, né? A gente tem um ícone também que representa esse tipo de atividade, tá? Isso aqui é uma exceção, porque aqui a gente não é esperado que o aluno envie algo, né? Então aqui é uma das poucas atividades que não é esperado que o aluno faça alguma coisa aqui, tá? Mas as demais serão. Por exemplo, aqui eu tenho um fórum de dúvidas. Isso vai ser recorrente nas outras disciplinas também, tá? Então aqui o aluno é o mesmo fórum, só que com finalidades diferentes, tá? Então aqui o professor espera que os alunos possam postar suas dúvidas aqui. É um espaço para que vocês usem, tá? E como eu faço uso disso? Basta clicar aqui, nesse caso, tá? E eu tenho um botão aqui, ó,
adicionar tópico de discussão. Clicando aqui, eu vou conseguir fazer a postagem, nesse caso aqui da minha dúvida. E aí eu posso voltar, como a gente já viu, por meio desse link aqui em cima, para a página inicial do curso, e continuo ali, navegando pelo conteúdo do curso, tá? Ou pelas atividades do curso. Aqui eu tenho outro fórum, tá vendo? Aqui já é uma atividade, apesar de ser fórum também, a dúvida que o aluno pode postar ou não, né? Aqui já é esperado que o aluno poste, tá bom? Mas está sendo usada a mesma ferramenta do Moodle para essas duas finalidades, né? São todas elas do tipo fórum. Da mesma forma, então, eu clico aqui e consigo adicionar um tópico aqui de acordo com as orientações que o professor colocou aqui, tá bom? Sempre leiam atentamente, pessoal, as informações da plataforma. O professor vai colocar informações aqui para que vocês consigam fazer a atividade da melhor forma possível, tá? Aqui tem uma outra tarefa. Essa tarefa aqui está levando, esse link está nos levando para essa tarefa 1, que também é um fórum, ok? Aqui eu já tenho outro tipo de atividade, tá bom? Aqui eu tenho uma outra atividade, né? Que, por exemplo, o ícone dela é diferente do ícone da atividade anterior, que aqui é um fórum. Aqui já é uma atividade de questionário. Então aqui é esperado que o aluno responda esse questionário diretamente na plataforma. Então isso é uma atividade. Pode ser avaliativa ou não, o professor pode definir isso. O que mais? Tem uma outra tarefa aqui do mesmo tipo, no tipo questionário, onde o aluno vai responder as perguntas diretamente na plataforma. E aqui, mais no final, tem um outro tipo de atividade, que aqui eu tenho uma atividade do tipo que é envio do arquivo, tá? Então eu tenho uma descrição aqui no próprio corpo aqui principal da disciplina, mas quando eu clico nessa atividade, eu vou ter as orientações aqui mais detalhadas, vamos dizer assim, né? Então, de novo, toda vez que você entrar numa tarefa, entrar numa atividade, leia atentamente. Aqui a gente vai ter datas de entrega, tá vendo? São informações que são importantes para vocês, tá bom? As orientações que a gente precisa fazer, então são essas coisas que a gente precisa ficar atento, tá? Pessoal, agora vamos conversar um pouquinho sobre esses dois tópicos, ok? O item 6 e o item 7. Então, o item 6 trata da localização de informações no Moodle e o 7, avisos, materiais, atividades e notas. Boa parte do que a gente vai falar aqui vocês já viram nos itens anteriores, tá? Mas vale a pena reforçar aqui, tá bom? Porque são informações importantes. Então, pessoal, nessa parte, fica uma dica para vocês, é importante a gente falar que toda vez que vocês entrarem numa disciplina, primeira coisa, leiam atentamente todo o conteúdo da disciplina, tudo que já está disponível para vocês, todos os recursos e atividades, já falamos disso anteriormente, ou seja, as informações que o professor já disponibilizou para vocês. Vejam com atenção as informações que o professor disponibilizou, as atividades, tá? Daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho como a gente consegue verificar as datas de entrega ou outras informações que também são importantes para vocês nesse momento, tá bom? Então, o objetivo agora dessa aula é que a gente consiga responder algumas perguntas, tá? Onde estão os materiais, onde estão as atividades, quais são os prazos, onde acompanha as minhas notas, tá bom? Bom, já estou aqui na nossa disciplina de introdução à EAD e conforme já foi falado também, esse padrão, ele se repete para as outras disciplinas também, tá? Claro que existem diferenças por conta da autonomia que o professor tem para disponibilizar o conteúdo dele, organizar didaticamente o conteúdo da disciplina dele, tá bom? Mas vocês vão perceber que boa parte da estrutura vai ser repetida entre as disciplinas, ou se repetirá nas demais disciplinas, ok? Então, a primeira pergunta que a gente fez foi: onde estão os avisos? E aí, a minha dica que eu acabei de falar com vocês, ela pode ser útil. Então, o professor, ele vai postar os avisos aqui no corpo da disciplina. Então, a gente já viu como a gente consegue navegar pela disciplina, né?
Então eu posso usar aqui o índice novamente. Se eu não quiser, eu posso ocultar o índice, tá? O conteúdo ele está organizado em seções, tá bom? Então, a minha primeira dica foi para vocês: leiam atentamente as instruções, né? Então, ao entrar na sala, leiam a sessão de apresentação, tá bom? Vejam as demais sessões que já estão disponibilizadas, vejam as orientações que existem nas demais sessões, os conteúdos que foram disponibilizados, os textos que estão postados, tá bom? Os links, ou seja, sempre que vocês entrarem na plataforma, repitam esse processo, né? Porque o professor pode postando conteúdo gradativamente, tá bom? Outra pergunta que nós fizemos: onde estão os materiais? E aí segue nessa mesma direção, os materiais serão postados aqui no corpo da disciplina. Então vocês precisam apenas se atentarem, porque os materiais estarão aqui. E quais são esses materiais? Já falamos também, pode ser um PDF, pode ser um vídeo, conforme essa imagem aqui. As sessões podem estar contraídas, eu preciso expandi-las para, de fato, acessar o conteúdo que existe lá dentro, uma atividade, ok? Mais vídeos, eu posso ter PDF, posso ter, já falamos também, links externos, ou seja, o professor vai disponibilizar os conteúdos da maneira que ele achar mais conveniente, tá bom? Da forma e da maneira que ele achar mais conveniente. Uma outra pergunta que nós fizemos no início: onde estão, quais são os prazos, tá? Então, informações sobre prazo, né, de entrega de uma tarefa, por exemplo, tá bom? Ela pode estar no próprio corpo da disciplina, tá bom? Pode estar na descrição da disciplina. Então, aqui eu tenho uma atividade do tipo questionário, nós já vimos, né? Aqui embaixo, por exemplo, eu também tenho uma tarefa, uma atividade, que é do tipo envio de arquivo, tá? Então, essa informação pode estar aqui disponível no corpo da disciplina, tá bom? Aqui nesse caso está a informação sobre o prazo ali de entrega, né? A data limite de entrega, a data inicial, a data final de entrega. Mas caso não esteja essa informação visível no corpo, o que a gente pode fazer? Pode clicar na disciplina, na atividade, ok? Uma vez que a gente clicou na atividade, a gente consegue ver algumas informações sobre essa atividade, né? Então, eu tenho essas informações aqui referentes à configuração que o professor fez no momento de disponibilizar essa tarefa, essa atividade. Ele habilitou essa data aqui de envio, de abertura e fechamento da atividade. Então, isso quer dizer o quê? Quando vocês observarem essa informação aqui em uma atividade qualquer, quer dizer que essa atividade já só vai poder receber arquivos, isso aqui é uma atividade com envio de arquivos, a partir dessa data aqui e somente até essa data, tá? A data de vencimento. A partir disso, essa atividade não aceitará mais o envio de arquivo feito por vocês, tá bom? Essa informação também aqui, a data limite de entrega, pode também vir aqui no corpo do texto, né? O corpo da descrição dessa atividade, tá bom? Então, fiquem atentos. De uma forma ou de outra, essa informação vai estar disponível para vocês seguirem, ok? Uma outra pergunta que nós fizemos também foi: qual é o local que vocês conseguem consultar a nota de vocês, tá bom? Eu acredito que a maneira mais organizada e mais fácil de vocês acessarem as notas de vocês é por meio aqui, ó. Eu estou aqui novamente na página principal. Eu tenho esse link notas. Então aqui por meio desse link notas, eu vou ter acesso, uma vez que a gente clicar nesse link, a gente vai ter acesso a um resumo das nossas notas. Aqui, esse relatório ele apresenta todas as atividades que estão configuradas para receber nota, tá bom, pessoal? Então, se tiver uma atividade que não está configurada para receber nota, ela não vai aparecer aqui, tá bom? Porque esse relatório, ele trata de atividades, de notas, né? Então, só vai ser apresentado aqui as atividades
que estejam configuradas para serem avaliadas. Aqui nesse caso eu não tenho nenhuma nota porque nenhuma nota ainda foi lançada, mas aqui vocês conseguirão ver a nota de todas as tarefas de vocês aqui da disciplina, tá? Então acredito que é a maneira mais direta de acessar numa página só todas as notas de todas as atividades que existem na disciplina, tá? Isso aqui é por disciplina, então cada disciplina vai ter um link desse de notas e vocês vão conseguir acessar, tá ok? Pessoal, então chegamos ao nosso último tópico e aí vamos tratar sobre upload e envio de documentos, tá bom? Por que falar desse assunto especificamente, tá? Isso é um assunto, é uma função solicitada muito recorrentemente dentro de qualquer disciplina, qualquer curso EAD, tá? O professor vai solicitar que vocês enviem arquivos, tá? Façam alguma coisa e o resultado vocês submetam no ambiente, mais especificamente dentro de uma atividade que está associada a uma disciplina, tá bom? E também eu acredito que vocês já conheçam esse termo, mas vale aqui um reforço. Essa ideia de upload, que é justamente o inverso de download. Download a gente pega alguma coisa da internet e faz uma cópia para o nosso computador. A gente usa esse termo baixar. O upload é o inverso, eu pego algo que está no meu computador e envio para algum lugar da internet. Nesse caso, novamente, para dentro de uma atividade que está associada a uma disciplina, tá bom? Esse tipo de solicitação vai ser recorrente nas disciplinas, tá bom? E por isso que nós vamos aqui explorar, pelo menos, alguns itens que eu considero importante que vocês tenham em mente, tá bom? Vamos lá? Estou aqui novamente dentro da nossa disciplina Introdução em AD e aqui eu criei uma eu criei uma atividade, ok? Então eu posso acessá-la aqui, uma atividade só para essa finalidade do vídeo, tá, pessoal? Essa atividade não vai existir depois na plataforma, tá bom? Aqui, ó, essa atividade aqui, ó, tarefa upload de arquivos. Então a gente tem a tarefa aqui no corpo da disciplina, tá? Então a gente já consegue acessar. No próprio corpo da disciplina eu já tenho algumas informações, mas se essas informações não estiverem disponíveis aqui para vocês, o que vocês podem fazer? Clicar no link dessa tarefa, tá? Dessa atividade. Então vou clicar aqui e aí de novo, né, pelo ícone aqui, eu já sei que se trata de uma atividade com envio de arquivos, diferentemente, né, dessa atividade aqui em cima, que é uma atividade de questionário, tá bom? Mas nesse momento a gente vai focar só nessa tarefa de envio de arquivos, perfeito? Então eu vou clicar nela aqui para eu ir para a página específica dessa atividade. Então o que a gente já pode observar aqui, pessoal? Uma vez que eu estou na página da tarefa, eu já tenho algumas informações importantes, tá? A gente já falou delas também, ó. Aqui eu tenho uma data de abertura da atividade e data de encerramento ou vencimento. O que quer dizer isso? Eu só posso fazer essa atividade, nesse caso aqui, fazer um envio de arquivos na atividade dentro desse período, tá? Aqui eu tenho, também já falamos da descrição da atividade, então é importante que vocês leiam atentamente todas as informações que o professor disponibilizou para vocês, tá? A partir disso, a gente já pode enviar, tá bom? Então nosso objetivo aqui é de fato enviar um arquivo. Como a gente está dentro desse período de abertura e vencimento da atividade, eu consigo enviar, esse botão fica disponível, tá? Geralmente, quando a gente está fora desse período aqui indicado, esse botão não é mais apresentado para vocês, tá? Então não dá para fazer de fato o envio. Se atentem para essa parte aqui, que referente ao status do envio, isso aqui traz uma informação interessante que daqui a pouco eu comento para vocês, tá bom? Mas para enviar, basta clicar aqui, ó, adicionar um envio, tá? Ele trouxe aquela mesma descrição ali da tela inicial, porém, agora eu tenho um campo, de fato, que eu consigo enviar. Aqui tem dois pontos que eu quero destacar com vocês. Tamanho máximo para envio. Então, o arquivo que vocês estão submetendo, ele só pode ter até 5 MB,
tá bom? Acima disso, a plataforma não vai aceitar. E o número de anexos, no caso, o número de envios. Então aqui é um arquivo até 5 MB, um arquivo de até 5 MB e apenas um arquivo, tá? E uma outra informação também interessante que está configurada na atividade é o tipo de arquivo que ele aceita, que essa atividade aceita, tá? Então somente PDF. Se eu tentar enviar um outro tipo de arquivo, a plataforma vai recusar esse envio, ok? Sobre esse assunto, sobre o tamanho máximo aqui e sobre conversão para PDF, nós teremos vídeos aqui sobre isso, tá bom? Fiquem tranquilos, porque esse assunto ainda vai ser abordado com detalhes, tá? Então, de fato, agora para eu enviar um arquivo, eu clico aqui nesse ícone de mais. A primeira conferência que eu tenho que fazer aqui é verificar se esse link enviar um arquivo está selecionado, tá? Eu posso selecionar outros links aqui, tá bom? Então, para o nosso objetivo, eu preciso selecionar esse enviar um arquivo, tá? Com ele selecionado aqui, tá vendo que ele está destacado, tá bom? Aí sim eu vou conseguir fazer o envio do arquivo, ou seja, fazer o upload de um arquivo que está no meu computador para dentro da disciplina. Então basta clicar aqui nesse botão escolher arquivo, será aberto aqui no meu caso, como estou usando o Windows, foi aberta a janela do explorador de arquivos do Windows, tá? E aí basta eu selecionar o meu arquivo aqui, tá? No meu caso é esse arquivo aqui, ó, tarefa upload arquivos, PDF. Abrir. Seleciona ele, de novo aqui que eu não falei, seleciona ele e depois clica em abrir. Tá? Pode ver que o nome já veio para cá, ó. E agora eu vou efetivamente fazer o envio do arquivo. Tá bom? O arquivo já foi apresentado aqui dentro dessa caixa, mas nesse momento eu ainda não concluí essa etapa de enviar o arquivo na atividade, tá? Essa etapa ela só será totalmente concluída após aqui salvar mudanças, ok? Então vou finalizar isso agora. Cliquei em salvar mudanças. Eu volto para aquela tela que a gente já passou por ela, porém agora o status de envio é outro, né? Então, o status de envio enviado para avaliação, ok? Então, isso aqui confirma para a gente que eu, de fato, já consegui enviar a atividade. Aqui está o arquivo que eu acabei de enviar, tá vendo? O horário, tá bom? Qual foi a última vez? Então, tem algumas informações aqui importantes que nos dão segurança que essa atividade foi enviada com sucesso. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco melhor como funciona a nossa especialização na modalidade EAD. No início, é normal precisar de um pouco de tempo para se familiarizar com o Moodle, ok? Mas depois de alguns acessos, vocês perceberão que a navegação se torna muito simples. Lembre-se, pessoal, vocês não estão sozinhos nesse processo, ok? Organize sua rotina, acompanhe o ambiente virtual, fique atento aos prazos e, principalmente, participem ativamente das atividades. Sejam muito bem-vindos à nossa pós-graduação em Gestão Pública. Um ótimo curso para todos e bons estudos!